Fala pessoal, estamos trilhando tecnologia e hoje vamos aprender como utilizar a função C no Planilhas Google. E o que é a função C? Bom, ela é uma estrutura condicional. E como que funciona uma estrutura condicional? Bom, temos uma condição, se ela for verdadeira, ela segue para um caminho e recebe uma resposta, um retorno. Já se essa condição for falsa, ela segue para outro caminho e recebe outra resposta, outro retorno. E aqui no nosso exemplo, temos uma coluna com nomes, uma coluna com notas e uma coluna com situação. Perceba que, nesse exemplo fictício, a média é 7, a média para a aprovação. Então, as notas maiores do que 7 recebem uma situação de aprovação e as notas menores do que 7 recebem uma situação de recuperação. Perceba que, caso eu altere uma nota para que ela seja menor do que 7, recuperação. Já se eu altero para que uma nota seja maior do que 7, aprovação. Então, é assim que vai funcionando a nossa função C. E agora, na prática, vamos aprender como utilizar essa função. Então, temos aqui novamente um exemplo fictício com nomes, notas, e agora vamos criar a situação de aprovação ou recuperação. Então, para isso, vamos chamar a função C. Então, digito igual C. Perceba que ela retorna o valor dependendo da expressão lógica. Ótimo, vamos lá. Vou clicar aqui para abrir no detalhe a nossa função. Então, perceba, ela recebe primeiro uma expressão lógica. Qual vai ser a nossa expressão lógica? Queremos que ela seja uma condição que, se a nota for maior do que 7, então, como podemos digitar isso? Primeiro, vamos selecionar o nosso campo de nota. Então, se a nota for maior, então vamos adicionar aqui o símbolo de maior, que é este aqui. Se a nota for maior do que 7, então essa é a nossa expressão lógica. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro, ou seja, é verdade que a nota for maior que 7? Ótimo. O que queremos receber? Então, entre aspas, vamos digitar aprovação, fecha aspas, ponto e vírgula. Valor se falso, ou seja, se a nossa expressão B2, no caso a nota, se a nota for maior que 7, se essa condição for falsa, ou seja, se a nota for menor que 7, o que queremos receber? Então, a situação de recuperação, entre aspas, fecho parênteses e vou dar um Enter. E olha só, deixa eu fechar aqui. Vamos fazer manualmente essa replicação. Então, temos aqui a nossa fórmula funcionando. Vou clicar nessa bolinha azul aqui no canto, vou clicar, segurar e arrastar para replicar a fórmula para as outras linhas. Ou poderíamos também dar um duplo clique aqui nessa bolinha azul no canto, que faria a função se estender para as outras células. E agora perceba o que está acontecendo. Quando a nossa condição, nota maior do que 7, é verdadeira, ele cai na primeira condição, que é a condição verdadeira, aprovação. Já quando isso aqui é falso, quando a nota maior que 7 é falso, ou seja, a nota é menor do que 7, caímos na segunda condição, que retorna esse texto de recuperação. Então, novamente, condição. Se a condição for verdadeira, retorna essa primeira informação. Se a condição for falsa, retorna essa segunda informação. E aqui perceba que já está funcionando. Caso a gente faça uma alteração para que uma nota seja menor do que 7, vai retornar recuperação. E se a nota for maior do que 7, retorna a aprovação. E agora, mais um pequeno detalhe, né, podemos adicionar cores diferentes para cada situação. Então, vamos lá. Vamos selecionar tudo. Vamos vir aqui em formatar, formatação condicional. E agora vamos criar uma regra, que vai ser também uma estrutura condicional, formatar células C, ou seja, teremos uma condição aqui no meio. Então, olha só, vamos selecionar
o texto é exatamente... Então, se o texto for exatamente a palavra aprovação, ele vai ficar em verde. Concluído. Adicionar outra regra. Agora, se o texto é exatamente recuperação, aqui no estilo de formatação, vamos alterar a cor para um vermelho. E concluído. Perceba, agora a função C retorna ou aprovação ou recuperação, e a formatação condicional vai fazer a estilização. Então, olha só, caso a nota seja menor do que 7, a situação é recuperação, e maior do que é a aprovação. E tudo isso aplicando o estilo, né, da cor verde para aprovação e da cor vermelha para recuperação. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar a função C, que é uma estrutura condicional, no Planilhas Google. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.